Bom dia, e aí? Surfando nessas fofoquinhas de internet, eu terminei me deparando com esse vídeo aqui. Para passar em faculdade, só que assim, o Venvance, para quem não tem TDAH, ele é um medicamento extremamente agressivo. E como eu descobri meu TDAH há alguns anos e já estava de saco cheio da banalização desse transtorno, me senti na responsabilidade de falar sobre isso. Principalmente por causa disso aqui. Porque ele é muito forte, ele é um estimulante, né? As pessoas que têm TDAH, elas têm... É como se ela... Eu não sei explicar da maneira biológica. Mas eu sei. O contexto desse vídeo é que o cabeludinho ali supostamente deu pílulas de Venvance para pessoas sem o transtorno, o que além dessa prática do uso inadequado de drogas, mesmo que ilícitas, ser considerado crime, parece que virou moda hoje em dia. Ok, esse vídeo aqui vai ter duas partes. Na primeira eu vou explicar de forma mais mastigadinha e descomplicada possível, com referências na descrição do vídeo, sobre o TDAH. E na segunda parte eu vou falar sobre a problemática do TDAH e suas drogas. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e foi falado pela primeira vez, de maneira científica, num jornal médico em 1902, pelo britânico George Steele. Naquela época, a hipótese era que lesões leves no cérebro causavam déficit de aprendizagem e comportamento. Essas hipóteses serviram de molde para os achados que viriam depois, como a relação dos sistemas relacionados à dopamina, noradrenalina e serotonina, sendo a dopamina o mais estudado e associado ao TDAH, já que a anfetamina, que era o medicamento mais usado para tratar, tinha uma relação clara em inibir a proteína que reabsorve a dopamina. E se a dopamina não é reabsorvida, então ela fica mais tempo exercendo sua função. E qual a função da dopamina? Bom, ela está relacionada com o controle do movimento, emoção, motivação e recompensa. Mas voltando ao TDAH, atualmente sabemos que existe uma alteração na área frontal, subcortical e límbica. E tá bom, mas e aí? Que alterações são essas? O cabeludinho ali disse que alguma coisa estava em falta no córtex pré-frontal. Geralmente ela tem uma dificuldade de concentração. É como se tivesse em falta um negócio no córtex pré-frontal, que é a parte de frente. Uma das coisas que nos difere dos outros animais é o desenvolvimento dessa área do cérebro, que é responsável pela inibição do comportamento, capacidade de manter o foco, autocontrole e planejamento a longo prazo. Um estudo feito com crianças apontou que as que tinham TDAH foi notado um volume cerebral 3,2% menor nessa área. E isso foi bem significativo, só que alterações em um único sistema não é capaz de gerar algo tão complexo como o TDAH. Muitos estudos envolvendo o TDAH foram feitos com crianças, que é onde o TDAH é mais percebido e também onde o diagnóstico pode ser bem falho e gerar muito falso positivo. Crianças são crianças e é da natureza infantil ser desatenta e hiperativa, já que parte dos seus cérebros ainda não estão completamente desenvolvidos, ainda mais na região pré-frontal. O que sabemos, de forma mais precisa, é que pessoas com TDAH têm esses neurotransmissores funcionando em baixa atividade e tendem a ser associados com outros transtornos, como o transtorno desafiante de oposição, que é quando o portador tem um comportamento desafiador com autoridades. Transtorno de conduta, muitas vezes relacionado ao uso de mentiras e pequenos crimes. Abuso de drogas psicoativas, alterações de humor por vezes associado à bipolaridade, perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, insônia ou hiperinsônia, que é o oposto da insônia, além de depressão, frustração, ansiedade, tiques e transtornos de aprendizado. Além dessas características serem um porre, elas também podem ser herdáveis. Pois é, o que tudo indica que pequenos genes podem causar alterações que, quando são somados, geram uma maior chance da pessoa ter o TDAH, somando a outros agentes ambientais. Ou seja, a genética contribui, mas não define. Mas se é uma característica herdável e o TDAH traz muitos malefícios, por que a natureza não silenciou essa característica, tipo a caráter evolutivo? Seria o TDAH algo importante o suficiente para não ser extinto? Bom, isso fica para outro vídeo, enfim. De acordo com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico para Transtornos Mentais, os principais sintomas para o diagnóstico do TDAH são esses. Apresentar um ou mais desses sintomas, uma vez ou outra, não significa que você tem TDAH. Esses sintomas, de forma isolada, podem ser causados por vários transtornos, ou até pela própria natureza humana. Se você pegar, por exemplo, a fala em excesso, pode ser que você só seja uma pessoa ansiosa, ou a dificuldade em se concentrar pode ser porque, por algum motivo, aquilo que você tenta se concentrar não é muito do seu interesse. Então, para um diagnóstico do TDAH, 6 desses sintomas de cada classe devem estar presentes na sua vida por, no mínimo, um período de 6 meses, para que o diagnóstico de TDAH faça algum sentido, mas principalmente uma equipe de profissionais especializados na área para dar esse diagnóstico. Algumas pessoas podem ver o TDAH como uma vantagem por causa do hiperfoco e perceba que ele não está na lista de sintomas. Mas por quê? Esse hiperfoco do TDAH é superestimado, ainda mais por toda a lista de sintomas que vem junto. Além disso, todo ser humano passa por momentos que está em hiperfoco. Todo mundo que pratica aquilo que tem prazer já sentiu essa imersão de estar muito empolgado com o que está fazendo e nem percebeu o tempo passar.
concentrando todo o foco naquilo. A diferença do TDAH é que o hiperfoco, de forma subjetiva, é usado como uma forma de lidar com o excesso de distrações, enquanto que pessoas sem um transtorno podem sentir como um estado natural de fluxo mental, quando estão envolvidas em uma tarefa que gostam, que podem ser várias, enquanto que no TDAH é mais restrito a atividades específicas. Por isso que muitos portadores tendem a trabalhar no meio criativo, onde podem abusar do hiperfoco na abstração para buscar soluções menos usuais. Enquanto que uma pessoa sem um transtorno consegue se concentrar em várias áreas da sua vida, o TDA tem apenas uma ou outra, mas se dedica mais a ela devido à ação maior dos neurotransmissores que geralmente estão em baixa atividade. Uma curiosidade, devido à inquietação interna causada pelo TDAH, muitos portadores usam atividades secundárias para se concentrar no foco principal, como Johnny Depp, desenhando no meio do tribunal enquanto está focadaço no que está sendo discutido. Mas essa segunda atividade pode ser andar, mexer uma perna, jogar um jogo simples, tipo Candy Crush, enfim. O tratamento para o TDAH e seus subtipos variam de acordo com o caso e a gravidade, mas o padrão ouro é um tratamento multimodal, ou seja, a soma de terapia, orientação de técnicas específicas de autocontrole e terapia medicamentosa. E falando em terapia medicamentosa, os medicamentos mais usados são o metilfenidato e a L-anfetamina, mais conhecidos como Ritalina e Venvance. A Ritalina recebeu esse nome em homenagem à esposa do seu sintetizador, Leonardo Panizon. O nome dela era Margarita, apelidada de Rita, e aqui no Brasil o nome ficou como Ritalina. Enquanto o Venvance eu não achei a fonte exata da origem do seu nome, mas o nome original, em inglês, é Vyvanse, e como nomes comerciais priorizam o marketing, a sonoridade do nome para ser marcante e tal, parece que é a junção de Vital e Advance, gerando Vyvanse, ou Venvance aqui no Brasil. E agora, vamos à problemática. Pesquisando a tag ADHD no TikTok, que é TDAH em inglês, percebemos que é algo bem alta. Eu não julgo quem tenta representar os sintomas do transtorno de forma teatral e lúdica num vídeo. Pessoas que realmente têm podem se identificar e mostrar para outras pessoas como se sentem. Isso termina esclarecendo de forma mais ilustrada o TDAH para pessoas que não sabem bem explicar. E admito que às vezes é legal de assistir. O problema é que isso às vezes se torna ridículo, como nesses vídeos. Não existe a porra do TDAH. Não existe TDAH, escreve o que eu tô te falando. O que existe é um sistema nervoso hiperativo. A pessoa fica justificando o próprio fracasso numa siglazinha pra dizer, não, eu não consigo fazer aquilo porque eu tenho TDAH. Eu não consigo fazer aquilo porque eu sou ansioso. Ah, mas o médico me diagnosticou. Não interessa. Não tem, velho. Tu tem um sistema hiperativo. Diz um sinal de TDAH que muita gente não conhece. Olha, um sinal muito ignorado de TDAH tem a ver com a capacidade da pessoa de se concentrar em algo. Muita gente não conhece essa característica mais associada ao TDAH. Eu vou fazer um teste com vocês para você descobrir se você tem TDAH. Então preste bem atenção. Comece fixando seu foco no ponto branco. Vamos descobrir se você tem TDAH. Comece focando no ponto verde. Este é um teste para ver se você tem TDAH. Vamos descobrir. Comece focando no ponto verde. Teste de TDAH. 5 sinais que você pode ter TDAH. Chegou a hora de saber se você tem TDAH ou não. Ponta e o dedão. Só que você tem que acelerar um pouco mais. Dedão, ponta, trás, ponta, dedão, ponta, trás, ponta, dedão. Enfim, pessoas com TDAH tendem a praticar ações secundárias e se distrair com estímulos externos? Sim, isso é bem conhecido. Mas isso é uma característica única do TDAH? Não. Na verdade, todas essas atividades são normais para qualquer ser humano. O ser humano é um animal inteligente, assim como gorilas, golfinhos, gatos. Eu não sei porque só vi o animal com a letra G na minha cabeça, mas seguindo. Essas ações dos vídeos são coisas lúdicas, que divertem o cérebro, fazendo coisas rotineiras terem mais graça. E é normal. Nos outros vídeos de diagnóstico e teste de TDAH são um absurdo. Como já expliquei, o diagnóstico é bem complexo e demanda no mínimo 6 meses. E algumas pessoas não vão entender isso e automaticamente assumirem que tem TDAH, só porque não pisam em rachaduras no asfalto, ou pegam meias com o pé, enfim, vocês entenderam. Chegando ao ponto de ir ao médico após ver esses vídeos e atribuindo alguns problemas de sua vida ao transtorno, gerando falsos diagnósticos. E o pior, podendo chegar ao uso inadequado das drogas terapêuticas do TDAH. Sem contar o fato que muitos estudantes e profissionais buscarem por meios lícitos ou não o uso dessas drogas, para entretenimento ou para aumentar seus resultados, seja no trabalho ou nos estudos, já que essas drogas aumentam a atividade da dopamina. Então, elas ajudam a se concentrar melhor e até a manter a atenção nos estudos por mais tempo. Certo? Sim, se você tiver TDAH.
Tendo transtorno, ao usar esses medicamentos, o portador vai experienciar diminuição da agitação mental, aumento da energia, redução da fome, euforia, redução da dificuldade de falar, seja em público ou não, aumento no estado de alerta e pode ser até que sinta ansiedade e irritabilidade. Essas drogas aumentam a atividade da dopamina e da noradrenalina, regulando o nível desses transmissores para que pessoas com TDAH tenham uma melhor qualidade de vida e um maior rendimento cognitivo e comportamental. Porém, em pessoas sem TDAH, o uso dessas drogas levam a ansiedade, efeito estimulante forte, dependência química, psicológica e física, podendo chegar a alucinações, disfunções sexuais, palpitações, anorexia e vários outros sintomas relacionados ao abuso de drogas, por causa do aumento anormal do efeito da noradrenalina e dopamina, sendo um aumento acima do natural suportado pelo organismo humano. Tanto a Ritalina quanto o Venvance são da mesma família, são anfetaminas. E anfetamina parece um nome familiar, né? É porque uma das séries mais famosas do mundo tem ela como personagem principal, mas vamos diferenciar aqui. Esse é o metilfenidato, ou Ritalina, o remédio mais usado, mas vamos falar mais do Venvance, que é o foco do vídeo. No Venvance é usado a anfetamina ligado a um aminoácido, a lisina. Sem a lisina, essa é a anfetamina. O motivo de ser usado com a lisina é que ele demora mais tempo a ser absorvido, diminuindo muito o risco de vício e o risco de lesões no cérebro e no organismo no geral. E aqui temos o parente criminoso da família, a metanfetamina, que tem risco de abuso extremamente alto, além de ser extremamente prejudicial ao organismo como um todo. A própria anfetamina já é perigosa. A lisina associada só ajuda a reduzir esse perigo em pessoas que têm TDAH. Em pessoas saudáveis, é ruim de qualquer forma. Essas drogas não aumentam a inteligência ou o desempenho cognitivo de pessoas saudáveis, muito pelo contrário. Elas podem prejudicar a memória, a atenção e o raciocínio, além de causar danos ao sistema nervoso central, cardiovascular e endócrino, ou seja, atacando o cérebro, o coração, os órgãos reguladores de hormônios, estômago e intestino. Pô, TDAH é uma doença complexa, séria e com um tratamento tão complexo quanto seus sintomas. Se você acha que toda essa discussão é boba, que o uso dessas drogas é comum e que o TDAH é legal por causa do hiperfoco, você já foi atingido pela banalização. Durante meu tratamento, eu fiz uso do Venvance e tive que trocar de medicamento por causa do preço. A gigantesca busca por essa droga por pessoas que não têm TDAH fizeram dobrar o preço dele, que já era bem caro. No início eu me lembro que comprava por R$200 a caixa com 28 pílulas, e da última vez, depois de 6 meses de tratamento, o valor já estava em quase R$500. Então, pessoas que realmente têm um transtorno saem prejudicadas, e isso é um desrespeito. Além de ser um crime, né? Atualmente eu sigo meu tratamento com o genérico da Ritalina, que eu, junto com meu psiquiatra e psicólogo, consegui adequar a minha rotina, e tá dando certo. Mas eu sou só um caso. Ver esse medicamento sendo usado de forma tão banal, ainda que por pessoas que têm noção do seu perigo, é um absurdo. Só que o Venvance, como ele é um estimulante muito forte, se você tá feliz, você vai ficar muito feliz. Se você tá triste, você vai se concentrar na sua tristeza. É a maconha liberada. Eu diria que é a cocaína mesmo, porque ele é um estimulante que você fica ligadão. Você fica acordado, você perde o sono, ele inibe a fome, inibe o sono. Nossa, eu vou tomar?